Algumas verdades não salvam, mas o silêncio às vezes custa mais caro. Há silêncios que protegem e há silêncios que corroem. Ele acreditou por anos que calar era o jeito mais seguro de manter as coisas no lugar. Foi assim que evitou discussões, adiou confrontos, segurou lágrimas, até descobrir que o que evitamos hoje volta amanhã com juros. A casa parecia perfeita. Mesa posta, fotografias sorrindo nas paredes, uma rotina que funcionava como relógio. Do lado de fora, tudo impecável. Mas no corredor mais estreito existia uma porta que raramente se abria. Atrás dela, caixas. E dentro das caixas, lembranças que ninguém tocava. Sons antigos, cartas nunca enviadas, decisões nunca faladas. Ele havia aprendido cedo que não falar era um jeito de passar ileso pelos dias. Não vale a pena mexer nisso, repetia. Até que um dia, algo pequeno aconteceu. Um pedido simples, uma pergunta inocente. E o silêncio, de repente, ficou pesado demais para caber dentro da casa. O segredo não era um crime, não havia escândalo. Mas havia algo ainda mais difícil, um erro antigo, um daqueles que carregam uma promessa não cumprida. Anos atrás, quando tudo era novo, ele prometeu que estaria presente. Não apenas fisicamente, presente de verdade. Mas o trabalho cresceu, as contas apertaram, as noites ficaram curtas. E as ausências se empilharam como livros numa estante que ninguém limpa. Sempre havia uma justificativa elegante e um silêncio para encerrar o assunto. O segredo era simples e doloroso. Ele não teve coragem de admitir que tinha medo de não ser suficiente. E por isso, escolheu calar. Silêncios prolongados viram paredes, e paredes não abraçam. Os diálogos viraram mensagens rápidas, a mesa virou lugar de passar, o bom dia virou protocolo. Até as risadas soavam ensaiadas, como se alguém tivesse pressionado repeat. Numa noite de chuva, a pergunta voltou. Desta vez, com um olhar que pedia mais do que uma resposta. Por que você nunca diz o que sente? Ele respirou fundo e escolheu o velho refúgio, nada dizer. O que parecia proteção virou sentença. Naquela madrugada, pela primeira vez, o telefone ficou na mesa. A luz da sala ficou acesa e duas pessoas dormiram na mesma casa, com o coração em endereços diferentes. Dias depois, ele chegou mais cedo. Abriu a porta do quarto que quase não abria. As caixas estavam lá, silenciosas, como se esperassem há anos por aquele momento. Em uma delas, encontrou uma carta antiga, escrita por ele, nunca entregue. Falava de medos, planos e de um pedido de desculpas que nunca saiu do papel. Ao final, uma frase rabiscada às pressas. Se eu calar, perco você. Se eu falar, posso me perder. O que dói mais? O papel tremia nas mãos. Ali, ele entendeu. O preço do silêncio era a própria vida que não estava sendo vivida. A ruptura não chegou com um grito. Chegou com uma mala. Pequena, prática, suficiente para dizer sem palavras. Assim não dá mais. Não houve drama. Houve cansaço. Houve a dor de quem tentou conversar em outras línguas e só recebeu silêncio como resposta. Ele quis pedir que ficasse, mas quem cala por anos desaprende a conjugar verbos simples como fica, volta, me escuta. A porta se fechou devagar como um suspiro que durou tempo demais. E pela primeira vez, ele percebeu o barulho mais alto que o silêncio pode fazer. Nos dias seguintes, a casa ficou maior, o relógio mais lento, a xícara do café mais pesada. Pequenas tarefas se tornaram montanhas. Arrumar a cama, responder uma mensagem, escolher uma roupa. A ausência andava pelos corredores como vento frio. Foi então que a culpa apareceu. Não para punir, mas para apontar. Culpa não é inimiga quando nos convida a assumir responsabilidade. Ele olhou para si mesmo sem desculpas. E pela primeira vez, falou em voz alta, mesmo que ninguém estivesse ali para ouvir. Eu errei, eu me escondi, eu tive medo.
O eco devolveu as palavras, limpas. De repente ele entendeu. O contrário do silêncio não é barulho, é coragem. No outro dia, escreveu uma mensagem curta. Podemos conversar? Não mencionou voltar, prometer, mudar, apenas conversar. E antes que chegasse uma resposta, ele decidiu conversar com quem mais evitou. Ele mesmo. Começou pequeno, uma página de diário por dia, um compromisso por semana, um pedido de desculpas por vez, mesmo que não fosse recebido. Buscou ajuda, aprendeu a nomear o que sentia, a dizer não sei, a dizer preciso de tempo, a dizer eu também tenho medo. Cada palavra nova era um tijolo retirado da parede que ele mesmo havia levantado. Não era sobre reconquistar alguém, era sobre deixar de perder a si. A resposta veio numa tarde comum. Podemos. Encontraram-se num café simples, sem metáforas. Ele levou a carta antiga, a que nunca enviou. Não para convencer, para assumir. Falou sem pressa, sem roteiro, sem promessas vazias. Contou sobre o medo de falhar, o costume de evitar confronto, a fantasia de que o tempo resolveria tudo sozinho. Ouviu, sem se defender, sobre a dor do outro lado. A sensação de invisibilidade, a carência de gestos concretos, o desgaste de tentar adivinhar o que alguém sente. A conversa foi dura, porque a honestidade é áspera, mas era real. E o real tem um tipo de beleza que nenhuma fachada sustenta. A virada não foi um beijo de cinema, foi um acordo silencioso, dessa vez cheio de palavras. Não prometo nunca errar, prometo não calar. E combinaram coisas simples, tão simples que parece estranho chamá-las de virada. Falar antes de explodir, pedir tempo antes de sumir. Dizer preciso de ajuda antes de culpar o mundo. Guardar menos, dividir mais. Não usar o silêncio como arma, nem como escudo. Reparar não é apagar o passado, é construir presente com responsabilidade. Ele começou pelos detalhes, deixou bilhetes que diziam "tô aqui", apareceu sem aviso com uma sopa num dia ruim, apagou o celular para ouvir de verdade. Em vez de grandes promessas, pequenos rituais. O silêncio ainda tentava voltar. Velho hábito não se desfaz de um dia para o outro. Quando isso acontecia, ele dizia: estou com vontade de me calar agora. Tenho medo, mas vou falar. E falava. E toda vez o mundo não desabava. Ao contrário, ficava mais leve. Alguém poderia perguntar: e eles voltaram? Às vezes sim, às vezes não. Porque este episódio não é sobre final feliz. É sobre começo honesto. Há histórias que recomeçam juntas, outras recomeçam separadas. O que importa é a escolha que ficou. Não pagar de novo o preço do silêncio. Ele entendeu que amar é verbo que precisa de voz. Que medo se reduz quando ganha nome. Que respeito não se constrói com suposições. E que a presença só é presença quando é dita e vivida. Se você carrega silêncios antigos, eu sei. Há uma razão. Talvez você aprendeu que falar complica, que abrir o coração é arriscado, que guardar dói menos, mas peço que escute. O que você não diz, diz tudo por você. A conta chega em forma de distância, de solidão, de ressentimento. Talvez hoje seja o dia de escolher outra moeda. Não precisa ser grito. Pode ser uma pergunta simples. Podemos conversar. Pode ser um começo tímido. Eu sinto isso e não sei o que fazer. Pode ser um pedido direto. Eu preciso de você aqui. Não é fraqueza, é coragem. Calar foi a sua estratégia de sobrevivência até aqui. Falar pode ser a sua estratégia de vida daqui em diante. Se essa história tocou alguma porta aí dentro, deixa um comentário com uma palavra: coragem. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva para acompanhar a série Vidas em Transformação. Porque toda vida tem um ponto de virada e a sua pode começar agora.